Principais medidas de posição e dispersão, que são as coisas que a gente vai falar hoje, tudo bem? Você já deve até conhecer a maioria delas, ou todas, né? Mas veja, é a média, a moda e a mediana, e a gente vai estudar esses três tópicos juntos, tudo bem? Desvio médio, que às vezes quase nunca aparece esse nome, tá? Mas você vê que é muito simples. E a variância e o desvio padrão, que também estão completamente interligados e a gente quase que calcula os dois ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. A gente vai começar falando de moda, média e mediana. Por quê? Que jeito que a gente vai ver isso? Ao invés de eu só jogar a fórmula, é assim que faz, vamos calcular isso com um exercício, tudo bem? Um exercício completamente hipotético, tá, gente? Eu inventei da cabeça esses números, inventei da cabeça essa pesquisa, tá? Isso não condiz com a realidade, mas vamos calcular. Ó, uma pesquisa apurou o tempo médio que os jovens de 17 anos passam em frente ao computador. Foram entrevistados 7 jovens no total, obtendo as seguintes respostas dadas em horas: 3, 4, 1, 3, 6, 2 e 3. Então a gente tem essa pesquisa, 7 jovens, 7 dados. Tem que bater, né? Primeira coisa, eu quero calcular a média. Vamos calcular a média desses dados, tá bom? Pô, como que eu calculo a média? Gente, a média é do jeito mais esperado possível, tudo bem? A média aritmética, tá? Que a gente está fazendo aqui, ela é do jeito mais esperado, né? Soma tudo e divide pelo número de caras que tem. Então, eu vou fazer o quê? 3 mais 4 mais 1 com 3 com 6. Opa, até coloquei uma vírgula aqui. Mais 2 e mais 3. E aí, o que eu faço? Divido pelo total de elementos, tá? Eu tenho 7 elementos. Tranquilo? Peguei todos os dados e somei todos os dados que eu tinha. Né? É o natural a se fazer. Então, vamos lá. Quanto que dá isso daqui? Em cima, 3 com 4, 7. 7 com 8. 8 com 3, 11. 11 com 6, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 3, 22. 22 dividido por 7, tá bom? Quando a gente faz essa conta, veja que dá quase 3, né? Porque 21 por 7 dá 3, mas quando a gente faz 22 dividido por 3, a gente chega, ó, por 3, por 7, né? Viajei. Veja, ó, 22 dividido por 7, quanto que dá? Dá quase 3, né? A gente chega no seguinte resultado. 3, deixa eu apagar esse 3, esse 3 ficou muito feio. Ele dá exatamente 3, vírgula 1, 4, 2 e continua, tá bom? Então a média de horas que os jovens de 17 anos passam em frente ao computador é 3,142, mais ou menos 3 horas, tudo bem? De acordo com esses dados, tá? Então a média é isso. A média é sempre, se a gente for colocar, né, uma formulazinha, é a soma. Lembra esse aqui, ó, esse sigma é o sigma maiúsculo, é o somatório de quem? De todos os elementos da pesquisa divididos pelo número de elementos. Tudo bem? Mas não se preocupem com a fórmula, tá bom? Agora vamos calcular a moda. A moda, gente, a moda, pensa no próprio nome. O que está na moda é o que mais aparece, é o que todo mundo quer ser, é o que todo mundo está usando, né? Então, a moda de uma amostra é o número que mais aparece, tá? Só isso. Vejam, aqui eu tenho o 3 aparecendo 3 vezes. Então, quem é a minha moda? A moda da minha amostra é o 3. Só isso, tá bom? A moda é o número que mais aparece. Simples, tá? Agora vamos calcular a mediana. A mediana requer um trabalho prévio dos dados. Que trabalho é esse? Eu tenho que ordenar eles. Ordenar é colocar em ordem, tudo bem? Então vamos ordenar esses dados. Eu tenho 1, depois veio 2, depois vem o 3, 3, 3, continuando tem um 4 e um 6.
7 dados. Ok. Veja, a mediana é o cara do meio, é o cara do meio desses dados, tudo bem? Então veja, eu tenho 3 caras para cá, 3 caras para cá. Quem é o cara que está exatamente no meio? É o 3. Então a minha mediana é o 3. Simples, né? Bem tranquilo. Ah, mas pô, agora eu tenho um número ímpar, né, de elementos. E se eu tivesse um número par? Eu não vou ter um cara exatamente do meio, né? Se você tem um número par, você pega os 2 caras do meio, soma e divide por 2. Faz a média deles, tudo bem? A mediana, numa amostra de números pares, você pega os 2 caras do meio e tira a média deles. Soma e divide por 2. Tranquilo, né? Moda, média e mediana, baba, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar de desvio médio. Mesma pesquisa aí, tudo bem? Tranquilo. A gente já conhece a pesquisa. O desvio médio ou desvio médio absoluto, nome, né? Bom, como que é? O desvio é o quanto eu fujo da média. Desvio médio é o quanto eu fujo da média, tá bom? Então, essa média que a gente calculou aqui, ó, vamos cravar ela em 3. Vamos dar uma aproximada para 3, só para facilitar a nossa conta. Então, a média, gente, ela geralmente é denotada por x barra, tudo bem? A gente falou que é aproximadamente 3, tá? Vamos deixar igual assim só para dar uma roubada, tá? Nos números. Então, a média é 3, beleza. E agora, o que eu vou fazer com esse cara? O meu desvio médio, ele é a soma dos desvios. A média da soma dos desvios, né? Então, eu pego, por exemplo, assim, sempre em módulo, tá, gente? Para não pegar valor negativo, tá bom? Então, por exemplo, módulo de 3 menos 3, que é o da média, mais módulo de, agora aqui, ó, 4. 4 menos 3, fecha o módulo, mais módulo de quem? Aí tem aqui, ó, pode ser 1 menos 3, tudo bem? Tanto faz. Por que 3 menos 1, 1 menos 3? Porque está em módulo, tudo bem? Tanto faz, tá? E assim a gente vai até o final. Aqui eu vou ter 3 menos 3, que vai dar 0, né? Ótimo, já me facilita a vida. Mais 6 agora. 6 menos 3, mais 2 menos 3, mais 3 menos 3. Tudo isso eu tenho que fazer o quê? Dividir pelo meu número de termos, que é 7, né? Então, veja, o desvio médio, 3 menos 3 é 0, mais módulo de 4 menos 3 é 1, mais 1 menos 3 é menos 2, como eu quero o módulo, eu deixo 2 positivo, mais, aqui eu tenho outro 0, mais 6 menos 3 é 3 positivo, como é módulo, tanto faz, mais 2 menos 3 é menos 1, mas como está em módulo, é positivo, e 3 menos 3 dá 0, tudo bem? Tudo ainda está dividido por 7, e continuando essa conta. 1 com 2, 3, 3 com 3, 6, 6 com 1, 7. 7 dividido por 7, olha, isso ficou bonito. 7 dividido por 7, 1. Pronto. Meu desvio médio é 1. Ó, top. Fácil, tá bom? Isso é desvio médio absoluto. Por quê? Porque absoluto, alguns botam esse nome, outros não. É só por causa do módulo, tá bom? Quando a gente coloca o absoluto, a gente lembra do módulo, beleza? Vamos pro próximo, ó. O próximo, variância e desvio padrão. Gente, variância e desvio padrão são 2 números, tudo bem? Que estão extremamente interligados. Veja, aqui a gente chama sempre a variância de sigma minúsculo, tudo bem? Ou o desvio padrão. Se a variância é sigma, o desvio padrão é, ó, a raiz da variância, tudo bem?
Alguns autores colocam, a variância é sigma quadrado e o desvio padrão é sigma. Tanto faz. Um é a raiz do outro, tudo bem? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Beleza? Top. Sabemos disso. Agora, quem é a nossa variância, né? Veja, a variância é a soma dos desvios ao quadrado, tá bom? É a soma dos desvios ao quadrado. Então, veja, vamos fazer essa conta, tá bom? Então, eu vou ter, primeira conta aqui, ó, 3 menos 3 ao quadrado, não é? Depois, soma 4 menos 3 ao quadrado. E assim vai. Sempre tirando da média. Tudo bem? Vamos continuando. A gente vai ter que continuar todos esses desvios. 1 menos 3 ao quadrado. Mais. Qual é o próximo? 3 menos 3. 0, hein? Aí fica lindo. Aí a conta fica fácil. 3 menos 3 ao quadrado. Mais 6 menos 3 ao quadrado. Mais 2 menos 3 quadrado. Mais 3 menos 3 ao quadrado. Bom, e tudo isso, o que eu tenho que fazer? Dividir pelo meu número de termos. Tá bom, gente? Como são medidas de dispersão, de posição, né? A gente sempre acaba dividindo pelo número de termos da minha amostra. Tudo bem? Então tá, vamos continuar. Bom, aqui eu já vou, para ganhar tempo, eu já vou tirar esses caras aqui, ó. 0, 0 e 0. Quem que vai sobrar? Vai me sobrar 4 menos 3, 1. 1 ao quadrado dá 1. Maravilha. Mais 1 menos 3, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Top. Próximo. 6 menos 3 é 3. 3 ao quadrado, 9. Beleza. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Fechou. Então, é isso dividido por 7. Bom? Olha lá. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 1, 15. 15 sobre 7. Tudo bem? Esse é o número da variância, só para a gente, né, continuar. Isso daqui dá 2,142 e uns quebrados. Tudo bem? Isso é minha variância. Agora, beleza. Quem é meu desvio padrão? O desvio padrão... Vou até trocar de cor aqui. Vamos botar de azul. O desvio padrão, ó, sei lá, dp. O desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância, tudo bem? Então, é a raiz quadrada de quem? 15 sobre 7. Ou a raiz quadrada desse númerozão aí, 2,1 tcharari tcharará. Tá bom? Tranquilo? Acho que nem vale a pena fazer, né? Porque vai dar um número esquisito. Mas o que vale é, entenderam o conceito de variância e desvio padrão? Extremamente simples, gente. Extremamente simples, tá? Desvio padrão e variância são dois conceitos extremamente ligados entre si, tá bom? E cai bastante, vou ser bem sincero, não é muito cobrado, tá bom? Mas se aparecer, você sabe o que tem que fazer, beleza? Vamos fazer agora 3 questões. Vou fazer 3 questões do Enem do ano passado, tá? Para vocês verem que cai de fato, tá bom? Extremamente atuais, tá bom? Questões assim. Ah, foi uma questão do Enem de 2010. Não, é uma questão do ano passado, né? Se a gente quer alcançar alguma coisa, né? A gente tem que estudar os mais antigos, os menos antigos e os mais novos também. Então, é um exemplo de que, por exemplo, assim, no ano passado caiu, certo? Vamos ver quais foram essas questões, tá bom? Olha só. Questão 160 do Enem 2019 do caderno azul. Bom,
Vejam, vocês vão ver que assim, muitas questões, elas não estão exigindo tanta conta assim. Calcula a variância e o desvio padrão de uma amostra de 20 caras. Pô, isso é loucura, né? É loucura, é muita conta, né? Muita conta. Se você errar um negocinho, você se perde. Mas elas são um pouco mais conceituais, tá bom? Isso é muito importante. Vamos ver, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão. O cara se machucou, né? Forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Ok. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo, ou 20 centímetros, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Tá bom? Bom, agora é uma coisa assim. Pô, mas eu não sei a altura de ninguém. Como que eu vou saber qual era a altura do cara? Não faço a menor ideia. Calma, jovem. Veja, a nossa média antiga, 1,80 m, tá bom? Então eu somava a altura de todo mundo, dividia pelo número 20, porque eu tenho 20 jogadores, e eu tinha uma média de 1,80 m. Tá. Aí eu perdi um cara, falei, pô, azedou, né? Perdi um cara. Ele foi lá e contratou um cara 20 centímetros mais baixo. Olha só, agora ele pede a nova média. Como que a gente pode fazer isso? Olha, pulo do gato, gente. Veja, 20 centímetros mais baixo. Se ele era 20 centímetros mais baixo, quer dizer que a média baixou. É o que faz sentido, certo? Peguei um cara mais baixo, a média vai puxar para baixo. Beleza. Vejam, ele não tinha 20 centímetros a menos que o cara? A pergunta que a gente tem que responder é, esses 20 centímetros, quanto eles impactaram na minha média? Pegou? Eu tinha um cara que estava lá contando para minha média, substituí ele por um cara mais baixo. Quanto que essa substituição impactou na média? Essa é a pergunta, tá bom? Veja, é simples. Vamos ver quanto que ela representa. 20 centímetros é 0,2 em metros, né? 0,2 em metros. Eu não tenho 20 jogadores, então quanto que vai me impactar na média? Olha só, quanto que esse cara aqui vai me impactar? Se a gente for fazer essa conta, né, a gente pode simplificar, só para ficar com números mais agradáveis. 0,1 dividido por 10, que é 0,01 metros. Ou seja, esses 20 centímetros, eles impactaram na minha média em 1 centímetro. Para mais ou para menos? Pô, o cara era mais baixo, então impacta para baixo. Se a minha média antiga era 1,80, eu perdi 1 centímetro. Então, resposta certa, letra C de certo. Tudo bem? 1,79, tá bom? Por quê? Média era 1,80, peguei um cara 20 centímetros mais baixo. Quanto que impacta na minha média? 1 centímetro. 1,80 menos 1 centímetro, 1,79. Top? Tranquilo, né? Acho que não é difícil. Mas, você vê, usou o conceito de média. Usou o conceito de média naquela coisa do vamos fazer a conta? Não. Esse é o estilo, né? Cara, você sabe o conceito? Você tem que aprender a usar. Não é simplesmente sair fazendo a conta. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 161 do Enem 2019. Olha lá. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Tá bom? Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Aí a gente tem uma tabelinha aí, né? Quantidade de garrafas fora das nossa, que nome difícil. Especificações por dia, tá bom? E a quantidade de dias, tá bom? Então, por exemplo, na primeira linha, quantidade de garrafas fora das especificações, nenhuma. Quantas vezes isso aconteceu? 52 vezes, né? 52 dias. E assim por diante, tudo bem?
Olha a pergunta. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado, quem é meu período? 60 dias. Putz, muito fácil. Por quê? Ele só pediu a média. É só eu fazer o quê? Calcular a média, tá vendo? Agora caiu um simples cálculo de média, tá? O que você precisa saber? Como que eu interpreto essa tabela. Veja, como que a gente vai calcular a média, gente? A média, ao invés dele dar os dados todos espalhados e separados por vírgula, ele tabulou esses dados. Como? Por meio dessa tabela. Mas veja como é simples. A média sempre é calculada da mesma forma. A gente soma tudo, divide pelo número que a gente tem. Vamos fazer isso. A gente tem 60 dias, certo? Quantos dias eu tive 0 garrafas fora dos meus padrões? 52 vezes. Então, eu vou ter, na conta, eu vou ter 52 dias, apareceu o número 0. Easy. Olha só. 5 dias. Então, 5 dias, apareceu qual número? O 1. 5 vezes 1. Continua. 2 vezes ou 2 dias, apareceu qual número? O 2. Mais uma vez apareceu o número 3. Tudo isso, como é uma média diária, num período de 60 dias, eu divido por 60. Tá bom? Veja. Então, como vai ficar o cálculo da média? 52 vezes 0, vou até cortar para a gente ter certeza que isso daqui não me importa. 52 vezes 0 é 0. Um abraço. Então, quem sobrou? 5 vezes 1 é 5. Mais 2 vezes 2 é 4. Mais 1 vezes 3 é 3. Tudo dividido por 60. Vamos aproveitar esse espaço. 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. 12 dividido por 60. Ó, como os caras são bonzinhos. 12 e 60 são múltiplos. A gente simplifica por quanto, professor? Por 2? Não, por 12. A gente é esperto e ganha tempo. Simplifica em cima e embaixo por 12. Quanto que dá isso aqui? 12 por 12 é 1. 60 por 12? 5. Então, é 1 quinto. 1 quinto dá para fazer de cabeça. 0,2. Tudo bem? 0,2. Resposta letra B de Bruno. Aqui, ó. Média diária, tá bom? Resultado apresentado, 0,2. Média calculada, muito simples, tá? Uma questão muito simples. E você vê, de graça, tá? Esse tipo de questão é para, você lembrar da minha cara, falar barbudo, eu lembro de você falando aquilo, vai lá, matou, beleza? Vamos pro próximo. Questão 167 do Enem do ano passado, pra gente encerrar a aula. Essa questão, gente, ela é muito, muito mais teórica do que conta. A gente nem vai fazer conta, tá bom? Mas a gente tem que saber o conceito, tá? Veja. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Primeira informação boa, mais altos da classe. E tem uma pessoa a mais, ó. Uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Beleza, então a gente dividiu em 2. Tem a galera do basquete, tem a galera do futebol. Grupo de basquete, só os mais altos e tem uma pessoa a mais. Ok. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Veja, ele não me deu as alturas. Ele me deu o valor da média, da mediana e da moda só. Agora vem a nossa pergunta, tá? Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Aqui a gente mata o exercício. Bom, vocês vão ver por quê. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Bom,
quem jogou o quê? É isso. A pergunta é, entre esses P, J, F e M, quem jogou basquete, quem jogou futebol? Como que eu vou concluir isso? Simples, você sabe medidas de dispersão, imposição, estatística básica, pá, não sei o quê. Como? Veja, ó. Vamos organizar esses dados. Olha, eu tenho dois grupos. Eu tenho o grupão que joga basquete, que são os mais altos. Eu tenho o grupão que joga futebas. Beleza. Vejam só. Quem é o cara que fica no meio? O cara que divide o grupo é a mediana. A mediana é 1,67. Como que eu sei isso? Porque eu sei o que é a mediana. A mediana é o termo que divide a amostra em dois caras, certo? Quando está ordenado. Isso também vale, porque eu sei que para lá da mediana é a galera do basquete, para cá da mediana é o cara do futebol. Beleza, olha isso aqui, olha essa informação. Ó, vou fazer de amarelo. Ele dá a altura dos nossos jogadores PJFM. E ele fala que ó, o F mede 1,67. Olha aqui, papito, 1,67. Ele é a mediana. Por que eu sei que é ele? Olha aqui. Suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega. Só ele mede 1,67. Aqui, ó, matamos. Esse cara aqui é o jogador F. Ixi, vou até que vai confundir aqui, né? Vou deixar assim, fute. Tá bom? Esse cara, o F, é a nossa mediana. Maravilha. Achamos a mediana. O P e o J são mais baixos que a mediana. Então, eles estão nesse grupão. O P e o J. Olha que questão simples. E o M? O M é 1,68. Ele está depois. O M joga basquete. Sabemos o quê? P e J são do futebol. M joga basquete. E o F? É simples, gente. Onde que a gente mata? Aqui, ó. Uma pessoa a mais. Veja, o grupo de basquete é formado pelos caras mais altos. E uma pessoa a mais, que é quem? Exatamente a mediana. A mediana, lembra que a gente falava? A mediana divide em dois grupos, iguais para cá e iguais para lá. Ela é o termo do meio. Ela ficou sobrando. O time de basquete tem um cara a mais. Quem é esse cara a mais? É a mediana, é o F. Então, o F joga basquete. Ou seja, PJ jogam futebol, FM jogam basquete. Ou seja, futebol, futebol, basquete, basquete. Letra C de certo. Viu que exercício legal? Não fiz uma conta. Eu só usei o quê? O conceito de mediana. Tá bom? Gente, é isso. Por hoje é só. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Espero que vocês tenham entendido os exercícios, como que eles são cobrados, alguns conceitos, tá bom? E espero que vocês aproveitem essa aula. Qualquer coisa, estamos aí, pode perguntar. Beleza, gente? Beijo no coração de vocês e até a próxima.